Olá amigos, sou o professor Juscelândio Souza e estamos de volta aqui em nosso curso de Conhecimentos Bancários 2020 e nós vamos trabalhar nessa aula de número 18, tópicos atuais sobre a Caixa Econômica Federal. Esta aula, ela é uma aula que será útil para conhecimentos bancários, mas será ainda mais útil para a matéria atualidades. Essa é a primeira dica que eu vou dar para você. A segunda é, se você estiver estudando para ensino médio, você não deve se preocupar em ler integralmente as leis que nós vamos citar aqui. Por exemplo, Lei 13.303, Lei 8666, que eu vou anotar ali para vocês, ok? As ações diretas de inconstitucionalidade, ADINs, impetradas junto ao Supremo Tribunal Federal, que eu vou citar aqui também, você não precisa se preocupar com isso se você estiver estudando para ensino médio, que eu acho que a maioria de vocês, o nosso curso é de ensino médio, tá? Para a Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banrisul, Banestes, BASA, BRB, etc. Tudo bem? Mas se você está estudando para nível superior, concurso do Banco Central do Brasil, BNDES, CVM, ok? Se você estiver estudando para nível superior, eu sugiro que você leia também as normas que serão citadas aqui. Tudo bem? Com base nisso, vamos começar. Ok, nós temos aqui 4 tópicos sobre a Caixa Econômica Federal. São mudanças interessantes que ocorreram nos últimos 4 anos aí e que você precisa saber sobre a Caixa Econômica Federal. Só uma fala importante aqui. Nós vamos estudar em nosso curso todos os bancos federais, tá? Todos. Caixa Econômica nessa aula, na próxima aula Banco do Brasil e assim por diante. Vamos estudar todos os bancos federais. Porém, nós não vamos nos aprofundar na história do Banco Federal, etc. Isso você vai ver no livro, tá? No meu livro, a 4ª edição que sai agora na primeira semana de janeiro, tem que sair. Ok, contemplando todas as novidades de 2020, beleza? Ok, mas a nossa preocupação aqui é em mostrar as funções e funcionalidades desses bancos públicos dentro do sistema financeiro nacional, ok? Então isso aí que é importante demais. E essas atualidades aqui são importantes para o papel da Caixa Econômica Federal no sistema financeiro nacional. Nós vimos na aula passada que a Caixa Econômica Federal ela tem monopólio, por exemplo, de loterias, ela tem o monopólio do penhor civil, vocês viram aqui. Vocês viram que a Caixa Econômica Federal é a única pagadora de alguns benefícios públicos, por exemplo, o PIS. Ah, professor, e o Banco do Brasil? O Banco do Brasil paga o PASEP, nós vimos aqui, ok? E nós vimos que ela paga o Bolsa Família, o FGTS está com ela e assim por diante. Então são essas funcionalidades que nos interessam muito aqui, tá? Mas vamos lá. Primeiro tópico aqui que nós temos é adaptação às exigências da Lei 13.303, Lei das Estatais de 2016. O que diz essa lei? Pessoal, é o seguinte. Bom, essa lei ela trouxe mudanças importantíssimas para as empresas públicas e as sociedades de economia mista, ok? Empresa pública e sociedade de economia mista participam da chamada administração pública indireta. Temos também autarquias, temos fundações públicas, ok? Mas as empresas públicas e a sociedade de economia mista, exemplo de empresa pública, Caixa Econômica Federal, 100% em mãos do governo federal. Exemplo de sociedade de economia mista, Banco do Brasil, Petrobras, ok? Então, empresas públicas e sociedade de economia mista são usadas pelo governo federal quando o governo federal está, por exemplo, trabalhando na prestação de serviços, no caso de Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, prestação de serviço financeiro, ok? Tudo bem? São instituições financeiras, ok? Aí, nós temos a Lei 8.666, professor Juscelândio, lá vem o senhor com essas leis. A Lei 8.666, muito conhecida pelo pessoal da área de direito, que é a lei que rege, ela é a principal, temos outras que rege a licitação. Licitação, professor, o que é isso? É de comer frito, cozido, assado, licitação?
A gente não vai definir aqui, mas é só para você entender o seguinte: se a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, precisam comprar novos computadores, porque você sabe que ficam obsoletos rapidamente, a cada 6 meses, 1 ano, tem que comprar novos computadores, etc. Aí eles não podem comprar de qualquer um. Não pode. Quem quer vender para Banco do Brasil, Caixa Econômica, precisa participar de um processo licitatório, licitação, ok? Tem que ter a melhor proposta, melhor preço e assim por diante, tudo bem? Aí, para que o Banco do Brasil compre, Caixa Econômica compre, tudo bem? Com a Lei 13.303, houve uma mudança. Caixa Econômica e Banco do Brasil já não seguem mais a 8.666 quando vão fazer licitação. Devem seguir a Lei 13.303 de 2016. Ok? Exceto naquelas exceçõezinhas, exceto nas exceções, é boa, né? Exceto naqueles tópicos que a própria Lei 13.303 manda observar a antiga Lei 8.666. Professor Justilândio, mas eu cliquei na sua aula aqui para estudar conhecimentos bancários, não foi direito administrativo. Pessoal, mas é preciso para entender a estrutura da mudança que vamos falar aqui em relação à Caixa Econômica Federal. Você tem que entender isso aqui, tá? Muito bem, mas é rápido. Aí, resultado, as empresas públicas, como Caixa Econômica Federal, a Sociedade de Economia Mista, como o Banco do Brasil, agora, no seu processo de licitação, isso pode ser cobrado na sua prova de atualidades, devem seguir a Lei 13.303. Mas a questão é que não é só isso. Não é só a questão da licitação, tá? O objetivo maior dessa lei, eu percebo, que é, na verdade, dar uma agilidade maior nessa questão aí, já que são empresas que participam, que concorrem com bancos particulares, por exemplo, que podem comprar de quem eles querem e vender para quem eles querem, né? Então, Banco do Brasil e Caixa Econômica ficam, de certa forma, engessados. Não pode comprar de qualquer pessoa, não pode comprar de qualquer empresa, tem que ter licitação e tal. E aí, na hora de mudar seus computadores, na hora de fazer um upgrade na informatização de suas agências, tem que licitar, etc, etc. Tudo bem, pessoal? E aí, essa lei trouxe alguma agilidade nisso aí, pelo menos o objetivo dela, ao meu ver. No que diz respeito à licitação. Mas não é só isso. Essa lei também faz exigências em relação à governança corporativa. Essa lei cita critérios, inclusive critérios técnicos, para nomeação de diretores. E aí que está o problema. Caixa Econômica Federal, até então, tinha seus diretores nomeados com base política e não com processos técnicos, embora, é claro, tivemos bons diretores e tivemos também pessoas que tinham qualidade técnica. Mas essa era a exceção, a regra era nomeação realmente política. E aí, essa nova lei, a Lei 13.303, trouxe critérios, que a gente não vai se aprofundar neles aqui, nesta oportunidade, mas trouxe critérios e exigências técnicas para a nomeação desses diretores. E aí, mais ainda, essa lei exige da Caixa Econômica Federal e também de Banco do Brasil publicação periódica de relatórios, né? Ou seja, exige que essas empresas se comportem como sociedade anônima de capital aberto. Professor, o que é isso? Olha, a sociedade anônima de capital aberto, regida pela lei das SA, lei, salvo engano, confirme lá, 6.404, de 1976. E aí, a Sociedade Anônima de Capital Aberto, ela é aquela companhia, aquela SA, que tem ações negociadas em bolsa de valores e que, portanto, ela é fiscalizada também pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários, que ainda será estudada aqui nesse curso. Mas, professor, a Caixa Econômica é uma empresa pública, ela não é uma SA. E então? Pois é, pessoal, aí a gente vai para o segundo tópico ali, né? Tentativa de tornar a Caixa Econômica Federal uma SA, uma companhia, uma sociedade anônima. O governo
o governo sendo pressionado para a lei iria entrar em vigor e o governo pressionado para poder adaptar a Caixa Econômica Federal aos ditames e às exigências da Lei 13.303, que são diversas, estou citando aqui só as que interessam ao nosso curso aqui, tudo bem? Aí, o governo tentou fazer o quê? Transformar a Caixa Econômica Federal numa SA, numa sociedade anônima. Afinal, a lei está exigindo comportamentos da Caixa Econômica Federal que são comportamentos de sociedade anônima de capital aberto. Divulgação de relatórios, transparência junto ao público, ok? Tudo bem? E aí, claro que a gente entende a preocupação do legislador. A Caixa Econômica Federal funciona como um banco, embora a gente tenha visto que, tecnicamente, ela não é um banco, mas funciona como tal, ok? E aí, ela é captadora de depósitos à vista livremente movimentáveis. Lembra? É um banco, funciona como um banco múltiplo, não é um banco, funciona como um banco múltiplo com carteira comercial, a gente falou aqui, a gente vai ver em questões, a gente vai resolver questões e vocês vão ver. Tudo bem? Aí, o governo tentou transformar num SA. Aí teve reação de sindicatos, reação de setores da sociedade brasileira, que entenderam que o governo estava, na verdade, tentando iniciar um processo de privatização, de venda da Caixa Econômica Federal. E os sindicatos realmente foram para as ruas, brigaram, ok? Tudo bem? Dizendo que essa Lei 13.303 estava, na verdade, facilitando essa privatização, que o governo estava se aproveitando da lei para iniciar a venda da Caixa Econômica, ok. E aí o governo se defendeu. Não. Mas por que pensam assim? O sindicato disse, olha, estão transformando numa SA, numa sociedade anônima, numa companhia de capital fechado, mas depois vão acabar abrindo o capital, transformando numa sociedade anônima de capital aberto. E aí, quando a Caixa Econômica se tornar uma SA de capital aberto, aí estará privatizada? Aí o governo se defendeu, não é bem assim. Afinal, o Banco do Brasil, SA, o Banco do Brasil é uma sociedade anônima de capital aberto. E nem por isso o Banco do Brasil é privatizado. O Banco do Brasil, nem por isso é privado. O Banco do Brasil é público. Afinal, por que ele é público? Porque o governo, a gente mata aqui dois coelhos com uma paulada só. A gente já fala de Banco do Brasil também, né? Embora na próxima aula teremos Banco do Brasil. O Banco do Brasil, o governo tem nele a maioria do capital votante, a maioria das ações com direito a voto estão em mãos do governo. E por isso a gente diz que ele é banco público. Na verdade, ele é uma sociedade de economia mista. Por que economia mista? Porque você tem o governo e tem o mercado. Então, o governo com mais da metade das ações com direito a voto e o mercado. Qualquer investidor, você, eu, qualquer pessoa que quiser comprar ações do Banco do Brasil pode fazer isso. Banco do Brasil, Petrobras, mas ninguém pode comprar ações da Caixa Econômica Federal. As ações têm que estar em mãos do setor público, tudo bem? Do governo. Ok, pessoal? Entendido? Tem algumas exceções aí que a gente não vai falar aqui que não interessa ao nosso curso, mas isso é bem mais profundo. Eu peço a você que está estudando para nível superior que realmente dê uma olhadinha. Se você está estudando para Banco Central, CVM, BNDES, dê uma olhadinha nessas leis, nessas normas, tá? E realmente se aprofunde. Nosso curso aqui é de ensino médio, tudo bem? Ok. Aí a gente cai no terceiro item aqui, que é a decisão do STF. O STF é o Supremo Tribunal Federal, é o guardião da Constituição Federal, ok? Então, há algumas entidades, algumas autoridades também, que têm o direito de propor ADIM, ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal. Quando julgam que alguma norma, alguma lei não está de acordo com a Constituição, elas entram no Supremo Tribunal Federal protestando contra aquilo ali. E aí emitem uma ação direta de inconstitucionalidade. E o Supremo Tribunal julgou essas 4 ADIMs aí, que a gente cita aí,
que se você é para ensino médio, não precisa você ler, mas se você está estudando para nível superior, concurso de nível superior, melhor você ler cada uma delas e a decisão, né? Então, o governo federal emitiu uma decisão importante, o STF emitiu uma decisão importante aí que a gente vai falar agora, tá? O que acontece? A Lei 13.303, os sindicatos, outras entidades, entenderam o seguinte: olha, a Lei 13.303, ela está permitindo a privatização. E ela está permitindo, por exemplo, a ausência de licitação e assim por diante, tá? Não vamos entrar em detalhes, mas houve protesto contra trechos da Lei 13.303 e que essas entidades julgaram que fosse inconstitucional. Então tá aí, o que nos interessa, que é a decisão do Supremo. O que disse o Supremo? Essa decisão é importante. O Supremo disse, olha, para privatizar, para alienar, para vender uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, é necessária autorização legislativa. O Poder Legislativo tem que autorizar a venda. Por exemplo, vai vender o Banco do Brasil. O Poder Legislativo tem que autorizar a venda. Por exemplo, uma lei autorizando a venda do Banco do Brasil. Além disso, tem que ter um processo licitatório. Quem vai comprar? Quem vai pagar mais? Quem vai comprar com as melhores condições e assim por diante? Tudo bem? Ok? Mas aí o STF decidiu que no caso da empresa pública e da sociedade de economia mista, tem que ter sim a autorização legislativa e tem que ter processo licitatório para a venda de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista. Porém, o STF decidiu o seguinte, aqui é onde mais pode pegar na sua prova de atualidades do sistema financeiro. O STF decidiu, o Supremo Tribunal decidiu, que no caso das subsidiárias, no caso das subsidiárias, que são aquelas empresas acessórias da empresa pública, da sociedade de economia mista, que não deixam de ser públicas, mas, por exemplo, Caixa Econômica Seguros, Caixa Econômica Loterias, ok? Essas empresas subsidiárias, acessórias da Caixa Econômica, elas podem ser vendidas, o Supremo decidiu, podem ser privatizadas, desde que siga os princípios constitucionais, né? Elas podem sim ser privatizadas. Tudo bem? Aí, o que acontece? A gente pula para o item 4. Vamos ler o item 4? Tentativa de privatização de subsidiárias da SEF. Já está em curso isso aí. A MP, a medida provisória 995, de 7 de agosto de 2020. Não se tornou lei ainda, tá? Essa medida provisória, mas ela tem força de lei, ela pode ser rejeitada pelo Congresso. Se não for rejeitada, ela vira lei, ok? Essa MP 995, de 7 de agosto de 2020, já prepara as subsidiárias da Caixa Econômica para a privatização. Por quê? Porque liberou, por exemplo, que essas subsidiárias possam adquirir outras empresas, possam reorganizar o seu capital, ok? Então isso já é uma preparação para a privatização das subsidiárias, ok? Professor Juscelândio, o que eu tenho que guardar então, em resumo dessa aula aqui, que é mais para atualidades do que para conhecimentos bancários? Você tem que guardar aqui o seguinte: foi liberada a privatização de subsidiárias da Caixa Econômica Federal, ok? Foi liberada. Primeiro, você tem que guardar isso aí. Segundo, no início de 2021, provavelmente o governo federal já consiga vender, alienar algumas subsidiárias, principalmente da Caixa Econômica Federal. O governo já manifestou esse desejo, não só formalmente aí, nessa medida provisória, mas também oralmente. O governo já falou, em entrevistas de autoridades do governo federal já disseram isso. A gente não quer entrar aqui na questão política, tá, pessoal? Nossa aula é técnica, é profundamente técnica. Tudo bem, ok? Então você deve guardar isso aí. E deve entender o seguinte, que a licitação, o processo de licitação, você pode se aprofundar mais nisso se quiser, das empresas públicas e sociedade de economia mista, agora é regido
pela Lei 13.303 e não pela Lei 8.666. Ah, professor, mas vão me perguntar isso, leis, na minha prova de conhecimentos bancários ou na minha prova de atualidade do sistema financeiro? Sim, podem perguntar. Você não vai se aprofundar na lei, mas saber apenas qual o objetivo e no que essa lei atinge o sistema financeiro nacional ou as entidades do sistema financeiro, no nosso caso, Caixa Econômica Federal. Tudo bem, pessoal? É isso aí. Na nossa próxima aula, nós vamos estudar Banco do Brasil. Vocês estão percebendo aí que a gente vai estudar todos os bancos públicos federais aqui neste curso, mas a gente não vai se aprofundar na história do banco, aquela coisa toda, não. Isso aí está no livro. Na minha 4ª edição, que sai aí no início de janeiro. Mas a minha preocupação maior é mostrar para você as funções desses bancos públicos federais, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Banco do Nordeste, as funções desses 4 bancos dentro do sistema financeiro nacional. Então, na próxima aula, eu convido você a estudar as funções do Banco do Brasil dentro do sistema financeiro nacional. Até lá!